Oi, gente! Meu nome é Max. Eu sou formado em engenharia mecânica, mas atualmente eu estudo psicologia na Universidade de Brasília. Também sou professor de yoga e, o mais importante, eu sou estudante e praticante de Ashtanga Yoga. E hoje eu vim aqui tentar desmistificar um pouquinho para vocês o que é yoga. O que é essa prática? São somente aquelas posturas, muitas vezes estranhas e absurdas? Ou tem alguma coisa a mais além disso tudo? E bom, para começar, eu acho muito difícil a gente falar de yoga sem a gente falar de Índia, porque foi justamente na Índia onde surgiu esse conhecimento. Então a yoga é um conhecimento tradicional advindo da Índia, que foi trazido por mestres que vieram para o Ocidente ou por pessoas que viajaram, adquiriram aquele conhecimento lá e vieram passar aqui para a gente no Ocidente. Bom, a yoga surge como uma prática espiritual contemplativa, uma prática mística. Quando ela foi trazida pelo Ocidente, quando ela começou a se espalhar, e o Ocidente eu me refiro também à Europa, ela acabou perdendo um pouco dessa característica espiritual, se secularizou e pode ter se transformado em alguma coisa mais física. O que é bom e ruim, porque a parte espiritual e mística da yoga é muito linda e muito importante. Mas a gente sabe que a parte física também é, e ela traz benefícios pra gente. Hoje, a gente sabe que a yoga consegue transcender barreiras físicas e culturais e também religiosas, porque a gente tem conhecimento que um monte de gente pratica yoga hoje no mundo e consegue sentir os benefícios, que pode ser desde uma mente mais calma, que pode ser um corpo mais forte, mais saudável, um sistema imunológico mais forte, e em muitos casos os praticantes conseguem sentir um maior propósito na sua vida. Então, mesmo que a yoga tenha nascido no hinduísmo, que é uma religião, ela tem a capacidade de superar qualquer crença religiosa. Porque ela nos conecta, ou pelo menos ela lembra a gente que existe uma conexão maior, além da gente aqui. E a yoga começa a produzir dentro da gente sentimentos como amor, compaixão, carinho, que eu vejo que são sentimentos universais que transcendem qualquer crença religiosa. Bom, agora, o que significa a palavra yoga em si? Existem duas traduções mais comuns. A primeira seria referente a Yuri Yoga, que significaria o ato de juntar, de unir, de atar. Então seria uma tradução como yoga é união. E tá certo, yoga é justamente isso, seria uma tradução mais literal da palavra. Mas existe uma segunda tradução que eu acho um pouquinho melhor, que seria Yuji Samado. Nessa tradução, yoga já é explicado como uma disciplina espiritual que diz respeito a um estado de concentração, samadhi. Samadhi, esse estado de concentração a qual yoga se refere, seria um estado de absorção da nossa mente. A absorção da mente é uma tendência natural da mente de se tornar absorta a qualquer pensamento, desejo, objeto que a gente queira, como por exemplo, quando você começa a pensar em alguma coisa e você começa a se aprofundar cada vez mais naquilo e vai pensando, 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 isso é um estado de absorção da nossa mente. Porém, a gente sabe que a nossa mente, ela muda muito, então é difícil a gente manter um mesmo pensamento, a nossa atenção em algum objeto por um longo período de tempo. Então, o samadhi seria essa concentração intensa em que quando você consegue se concentrar em um determinado objeto, você se torna uma mente tão absorta que você não pensa em mais nada a não ser aquele próprio objeto. E bem, yoga tem uma terceira explicação que eu gosto muito, que vem de Patanjali. Patanjali é considerado o maior mestre da yoga que já surgiu no mundo. Estima-se que ele tenha vivido de 500 a 2000 anos atrás, e ele foi o responsável por pegar todo aquele conhecimento de yoga que tinha espalhado na Índia e organizou esse conhecimento de uma forma sistemática, no formato de sutras. Sutras significa linha e quer dizer um aforismo, uma frase bem pequena,
de um conhecimento objetivo, em que, se você for pegar para ler, necessariamente você não vai entender nada. Mas então é necessário que você tenha a orientação de um mestre ou de um guru, ou que você tenha uma obra de Patanjali com comentários, porque aí você vai conseguir expandir o que ele está dizendo. Patanjali escreveu 196 sutras, aonde ele explica todo o conhecimento do yoga e que vai muito além do que somente a realização de asanas. Patanjali cita apenas 12 asanas e nenhuma mais. E bem, no segundo sutra, Patanjali define yoga como Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga seria o controle das flutuações no campo da chitta, no campo da mente. Vritti seria todas as flutuações de pensamentos que a gente tem. E Nirodha significa o ato de controlar. Então, a partir dessa tradução de Patanjali, a gente consegue entender yoga como um ato voluntário, ativo, de conseguir filtrar e controlar os seus pensamentos. Então aí a gente já consegue ver muito essa aproximação com a segunda tradução, na segunda que diz respeito ao Samadhi, que yoga seria esse estado de concentração ativo em que você se esforça, uma disciplina, para que você consiga controlar os seus pensamentos e consiga atingir um estado de samadhi, um estado de absorção com aquele seu objeto de concentração, o seu objeto de meditação. Bom, e por último eu vou trazer aqui a definição de yoga proposta por Pattabhi Jois. E Pattabhi Jois é o guru do Ashtanga Yoga, e ele define yoga como paya, que significa caminho, jornada. Aqui, uma jornada espiritual. Bom, para finalizar, através da nossa prática de yoga, que não se restringe somente ao tapetinho, às posturas, tem muito mais além do que isso. Yoga diz respeito a como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com o meio ambiente, como você analisa as suas reações, como você se relaciona com os seus desejos, com os seus pensamentos, com os seus estados mentais. Então, a partir dessa disciplina de completa atenção, em qual você está sempre investigando como que você se comporta em várias situações, você começa a desenvolver um maior nível de discriminação mental. Então, você começa a perceber o que é real, o que é verdadeiro e imutável, e começa a diferenciar do que é falso, do que é passageiro, do que é mutável, que é a causador de dor e sofrimento. E bem, através dessa discriminação, você começa a desenvolver certos traços mentais que está relacionado mais à consciência e à presença. E quando você começa a desenvolver esses traços mentais, você começa a se desvencilhar dos seus estados mentais. E esses estados mentais seriam, por exemplo, angústia, depressão, tristeza, raiva, felicidade e por aí vai. Porque quando a gente está sob as influências desses estados mentais, geralmente a gente reage às ações. A gente não pensa antes de fazer. Então a gente começa a perceber que esse estado mental é algo passageiro, que não é o que nos define. A gente é algo muito mais além disso. Seria um estado mais de consciência e de presença. E bom, por hoje é só. A gente se vê logo mais no nosso próximo vídeo sobre yoga. Obrigadão e namastê!